Alô, 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 bom dia, boa noite, né? E aí, pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Boa noite, meus amigos de todo o Brasil. Aqui é Kleberley Fernandes falando. Me dá um ok aí se tá me ouvindo bem. Opa! Olha só que legal, rapaz. Que show de bola. Só um segundo que eu já volto. Só um segundo. Aparece aqui na porta. Olá, olá. E aí, meus amigos de todo o Brasil, estamos aqui mais diretamente de Recife. A gente começar o nosso bate-papo, nossa aula, né? Eu queria saber se já tem alguém aqui vendo a gente já. Estão conseguindo me ouvir? Tá saindo bem a minha voz aí para vocês? Maravilha. Vai dando já o seu like aí para todo mundo. Ó, tem uma pessoa que quer aparecer aqui, ó. Vai lá, você vem logo aparecer aqui. Aparece aí, pessoal. Dá um alô para todo mundo. Alô! Oi, pessoal. Oi! Dá tchau. Tchau! Até logo. Certo. Maravilha. Como é que é? Não, a gente vai deixar de lado, que é o pessoal ver de lado. É só colocar a tela de lado que vai ver. Tá certo? E aí, pessoal? Tudo certo? Só lembrando aqui pra vocês, quando vocês forem assistir a live aí, vocês têm que deixar a tela deitada, tá ok? Pra gente poder conversar aqui, tá certo? Boa noite, que é Kleberley Fernandes falando, diretamente de Recife. E a gente marcou essa live hoje, esse bate-papo, né, por um motivo muito importante, que é conversar um pouco com vocês sobre planos de compensação. A gente deu esse nome para essa live porque a gente notou aí que existe uma demanda muito grande para entender um pouco como funciona esse mercado, né, o mercado de marketing de rede. Nós já estamos trabalhando nesse mercado há 12 anos, né? E o fato de ter completado agora no dia 2 de julho, conforme eu coloquei no outro vídeo, a gente completou 12 anos que trabalhamos essa atividade, né, em marketing de rede. E 12 anos, né, não são 12 dias, 12 anos não são 12 meses, né? 12 anos já é um tempo considerável. Então eu conheci este negócio de marketing de rede no dia 2 de julho de 2005. Né? Então nós já estamos há 12 anos e 6 dias. Hoje é dia 8, né? Estamos há 12 anos e 6 dias. E já muito feliz com tudo que a gente conquistou, mas muito mais feliz ainda é com o que a gente ainda vai conquistar, né? Estamos muito entusiasmados com tudo que vai vir pela frente ainda aí, né? Muitas novidades estão por vir ainda, né? Começamos, quando eu comecei esse negócio eu era militar da aeronáutica, né? Eu vou pedir inclusive que você pegue aí agora, divulgue aí o link para os seus amigos, né? Dá um ok aí, vai dando um like aí na nossa apresentação, tá certo? E vai convidando seus amigos aí, enquanto eu vou contar um pouco aqui da minha história para vocês, certo? Então, em 2005 nós iniciamos esse negócio, eu fui convidado para uma apresentação, na época de uma empresa que não era Forever, uma empresa, eu conheci um amigo meu me convidou, e me impactou muito o modelo de negócio, o estilo de negócio, como ele se desenvolvia e tal, eu achei muito interessante, né? Possibilidade de crescimento e progressão geométrica, investimento pouco. Só que a empresa na qual eu tive esse primeiro contato não era uma empresa muito fraquinha, uma empresa brasileira, uma empresa muito... Tanto que ela faliu tempos depois, o próprio jeito de operação dela já denotava isso. Mas aí cerca de um mês depois nós tivemos o contato primeiro com uma gigante, né, que foi a Forever Living, essa empresa que nós estamos
trabalhando já há 12 anos. Conforme eu falei, no dia 2 de julho de 2005 a gente começou. Quando eu comecei esse negócio, eu estava como militar da aeronáutica, eu era sargento da aeronáutica aqui em Recife, né? E também eu fazia faculdade de ciências contábeis. Eu sou contador formado pela Universidade Federal de Pernambuco. E me foi interessante porque quando eu conheci a Forever Living, foi no dia 11 de junho, tá certo? Eu falei que eu iniciei dia 2 de julho, mas o dia que eu tive o contato com a empresa foi no dia 11 de junho. Deixa eu voltar aqui para eu ficar um pouquinho mais claro para vocês. Foi no dia 11 de junho de 2005. Do dia 11 de junho de 2005 até o dia 2 de julho, eu fiquei paquerando, né, com a empresa, paquerando com o negócio. E eu conheci na faculdade um livro, eu pagava uma matéria chamada de Princípios de Marketing, e nós fomos fazer um trabalho com um livro de um cara chamado William Kotler, né, que ele é o papa do marketing. Marketing no sentido geral da palavra. Do lado desse livro, eu fui o responsável do grupo, que a gente pegou, aí buscar um livro na biblioteca. Quando eu chego lá, que pego o livro, eu encontrei esse outro livro aqui. Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Ó. Este livro aqui, ó, Marketing de Rede. O guia definitivo do Multilevel Marketing, escrito por Will Marks. Este livro foi escrito em 1995. Um livro grande, né, com muita coisa, muita informação, né, falando sobre o negócio de marketing de rede, como ele já se desenvolvia nos Estados Unidos e tal, né. Essa atividade, só para vocês terem ideia, tem mais de 70 anos de existência, né? O marketing de rede já funciona desde a década de 40, no pós-guerra foi quando começou. E foi quem salvou os Estados Unidos na década de 80 e 90, numa grande recessão que teve lá, foi o marketing de rede que salvou os Estados Unidos, tá? Então eu li esse livro, levei esse livro para o professor e perguntei para ele, para esse professor de marketing, perguntei, professor, essa atividade funciona? Isso aqui existe de fato? Né? As pessoas têm resultado com isso aqui? Isso aqui é legal? Né? Perguntei para ele, eu era militar, né? Então tinha visto o plano da Forever e fui perguntar para ele. E eu lembro que ele falou na época, sim, é uma atividade normal, é uma estratégia de distribuição de produtos, é uma estratégia de formação de mercado, muito parecido com franquias, né? Falou para mim da importância de se escolher uma boa empresa. Ele falou que tem que escolher uma empresa séria para trabalhar, porque isso não é brincadeira, é um negócio. Não é um negócio de ficar rico fácil, não é um negócio de ficar rico rápido, né? Como algumas pessoas pregam, e não é, né? Mas é um negócio que tem um potencial de crescimento muito grande e é muito bom para quem tem pouco dinheiro para investir, né? E é totalmente seguro, não tem risco, desde que você esteja com a empresa séria, tá? Então eu fui ler esse livro aqui, foi o primeiro livro que eu li, né, o do Will Marks, e aqui ele fala de uma série de requisitos para que você possa escolher uma boa empresa para trabalhar, que não vai ser o tema de hoje, né? O tema de hoje vai ser outra coisa, né? Então, depois que eu li esse livro, fiquei curioso. Então comecei a buscar outras empresas, conhecer outras empresas, né? E do dia 11 de junho até o dia 2 de julho, eu conheci 7 empresas. Quando eu conheci 7 empresas, eu não me cadastrei em 7 empresas, eu estudei, né? Porque quando você vai iniciar um negócio, se você tem condições, se você consegue ver como esse negócio se desenvolve, quais são os requisitos para se desenvolver esse negócio, fica mais fácil de você poder escolher uma empresa boa para trabalhar, né? Eu coloquei, deixa eu ver aqui. Aqui tá melhor para quem já está vendo aí para nós. Ficou melhor assim o vídeo para vocês? Dá uma olhada aí se assim fica melhor. Deixa eu só pedir aqui que a Magali tá fazendo aqui uns testes para mim. Eu vou ver com ela se assim tá melhor. Magali, dá uma olhada para mim aí se tá melhor desse jeito. Enquanto isso, eu peço a você que vá dando aí o seu like, vá dando o seu ok. Deixa eu ver aqui com a minha esposa, que ela tá aqui na outra sala. Deixa eu ver com ela se tá melhor assim, tá? Magali, eu coloquei agora em pé. Veja aí pra mim se ficou melhor. Eu tô gravando direto. Veja aí pra mim se ficou em pé, se tá melhor. Aí você, por favor, depois me dá um feedback. Ok, vamos voltar aqui. Então, como eu estava falando para vocês, né? Esse foi o primeiro livro que eu li, o livro de Will Marks, né? E ele foi escrito em 95, falando sobre marketing de rede, né? Como é que se desenvolve essa atividade.
E aí, quando eu fui conhecer essas outras empresas, eu fui descobrindo que algumas empresas eram, na verdade, venda direta, outras eram marketing de rede. Fui confrontando as formas de planos de compensação, fui analisando os mercados que cada empresa trabalhava para poder escolher uma empresa, né? E foi aí que eu me deparei também com um outro livro, que é esse livro aqui, tá? Tudo sobre Network Marketing, tá certo? Esse livro aqui foi escrito por um cara chamado Richard Poey. Também ele é contemporâneo do Will Marks, né? Foi escrever esse livro também ali na década de 90. E esse livro, ele me impactou muito, né? Me impactou muito, é um livro muito completo, um livro robusto. Ele tem ao todo 284 páginas, né? E me chamou muita atenção. E nós vamos falar hoje de um capítulo aqui que está na página 260. E aqui está o que nós vamos conversar hoje. Planos de compensação, a história secreta. Tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Robson Nunes, que acabou de compartilhar nosso vídeo aí. O Joaquim Carvalho também. Olha que legal. Sejam muito bem-vindos aí. Estão já compartilhando nosso vídeo. Maravilha. Pessoal, vá chegando aí, vá dando o seu like para que a galera possa entrar nessa aula, né, para que a gente possa dar dicas importantes para você entender um pouco como funciona esse mercado. Tá certo? Muito bem. Então, em 2005, baseado nesses requisitos, baseado aqui no que o plano explicava, informava, né, baseado nas coisas importantes que eu vou aqui comentar com vocês, que eu vou compartilhar com vocês, eu escolhi uma empresa americana chamada Forever Living para trabalhar nesse segmento. E desde então, são 12 anos de atividade, são 12 anos de parceria, 12 anos, um começo que a gente teve que ralar um pouquinho, como todo negócio ético, moral e que seja também legal exige, mas assim, os resultados vieram muito rápidos comparados com qualquer outro negócio tradicional, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, com um ano de negócio aqui, eu já ganhava mais do que como sargento da aeronáutica e eu não era nem gerente ainda, né? É o primeiro nível interessante da companhia. Quando nós chegamos no nível de gerente, a gente passou a ganhar, na época, era mais que o dobro do meu salário de sargento. Isso eu ainda como gerente, né? Depois disso, nós chegamos ao nível de gerente sênior, 2 meses depois, tá certo? E aí já chegamos aí a ganhar cerca de 4 vezes o meu salário, né? O pessoal da Forever Living Mossoró, olha que beleza, parabéns aí, sejam bem-vindos, manda um abraço para todo mundo. Eu queria que quem já está ouvindo, eu queria que desse só um ok aqui se está me ouvindo bem. Dá um ok aí, eu quero saber se está chegando bem para você a imagem, né? Se está chegando bem o som também, tá certo? Deixa eu secar aqui com a Magali. Magali, como é que tá aí? Magali? Muito bem, muito bem, muito bem. Certo. Certo. Você sai e volta depois. Sai e volta. Certo. Maravilha. O pessoal tá dando likes aí que eu vi, né? Tá? Maravilha. Muito bem. Então, pessoal, vamos voltar aqui o nosso bate-papo. Então, deixa só um minuto que eu vou ajustar uma coisa aqui rapidinho para vocês, tá certo? Só um segundo. Você se tranca ali e fala, não sei como é que tá. Você saia. De vez em quando vem aqui a cabeça. Certo. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui ao nosso bate-papo, né? Certo. Então, como eu falei, a gente começou há 12 anos atrás a desenvolver essa atividade, né? Com essa empresa fantástica. E aí, quando eu falei que eu cheguei a gerente ganhando 3 vezes que eu como sargento. Quando chegamos ao nível de sênior, que eu formei 2 gerentes, nós já estávamos ganhando 4 vezes mais. E aí, em 2008, 3 anos depois, foi quando coisas grandes realmente começaram a acontecer. A gente conseguiu se qualificar para uma viagem internacional, né? Fomos para os Estados Unidos pela primeira vez, conhecemos toda a estrutura da companhia. Essa viagem, quando eu fiz, eu ainda era militar, né? Tirei férias e fiz essa viagem.
E essa viagem foi impactante, porque quando eu voltei dessa viagem, eu voltei já demitido. Pedi demissão da aeronáutica e saí. De outubro de 2008 até hoje, nós vivemos exclusivamente desse negócio. Claro, e também o que a gente faz com o que a gente ganha daqui, né? Esses dias me chamou a atenção também de fazer essa live para vocês, foi exatamente há cerca de 15 dias eu peguei uma carona com... Não, carona não, eu peguei o meu carro estava na oficina fazendo revisão, e eu fui atender uma cliente e eu pedi um Uber, né? O rapaz me pegou, nós passamos na empresa aqui para pegar uns produtos para atender a cliente. E quando a gente estava a caminho da casa dessa cliente, ele perguntou quanto tempo que eu estava trabalhando com a Forever. E eu falei com ele que estava há 12 anos. Rapaz, esse cara quase para o carro. 12 anos? Nossa, esse tempo todo? Aí eu, por quê? Ele falou assim, não, porque eu conheço amigos meus que iniciaram com a empresa e pararam uns meses depois. Eu falei, nem todo mundo desiste, né? Aí ele até riu pra mim, ele até riu e falou assim, é verdade, nem todo mundo também tem os mesmos resultados. Eu digo, exatamente, né? E aí comecei a contar a minha história para ele, ele ficou super impactado. E aí, enfim, eu lembrando disso, nossa, 12 anos de mercado, eu podia fazer uma coisa legal para todo mundo. E aí fomos pensando em falar um pouco sobre o que nós vamos conversar hoje. Muito bem, então nós vamos conversar hoje, falar um pouco para vocês aqui, né? Que é uma coisa que eu acho que foi decisiva mesmo, na hora de escolher a empresa para trabalhar, que é estudar os planos de compensação. Não sei se você sabe que existem basicamente 3 estruturas diferentes de bonificação. Existem vários nomes que o pessoal dá, tá? Mas eles se encaixam dentro dessas 3 estruturas, tá? E eu vou falar aqui com vocês, eu queria que você pegasse agora, papel e caneta. Quem está aqui agora, pegue papel e caneta, enquanto eu vou dando um abraço aqui para o pessoal aí, o Fernando Lino de Goiás, aí também já compartilhou aí para 3 pessoas, olha que beleza. A Conceição Dourado de Brasília, olha que beleza. Letícia Andrade também. Nossa, quanta gente aí. Tem gente de todo canto do Brasil aí, né? Anunciando o nosso negócio, né? Ah, que beleza. Ó, já temos muita gente aqui ao vivo compartilhando com a gente. Olha só que legal. Deixa eu dar um clique aqui que eu tô vendo as pessoas que estão entrando. Gente, eu peço perdão aí qualquer coisa que eu fizer aqui diferente, é porque é a primeira vez que eu estou fazendo live. Eu estou aprendendo isso com o Edinaldo Silva. Olha só que legal. Show de bola, show de bola. Muito bem. Então pegue papel e caneta agora. Dá um like aí pro pessoal. Compartilha o vídeo que nós vamos agora entrar no cerne do negócio. Nós vamos entrar agora na conversa, certo? Propriamente dita. Tudo bem? Show de bola. Vamos lá. Muito bem. Então... Só um minutinho. E aí, Magali, como é que tá aí? Vamos aqui agora, certo. Pessoal, vamos falar então um pouco sobre esse capítulo aqui que fala de planos de compensação. Então, o Richard Poy, aqui na primeira página aqui, né, em alguns momentos eu vou citar o livro mesmo, para que você possa entender que existe uma fonte de informação. E é importante que você veja e entenda o quão profundo foi isso para mim, quando eu estava analisando essas empresas, baseado no que o livro falava, né? Muito bem. Ele fala aqui, nenhuma outra área do network marketing é mais cercada de mistério, mais pejada e mais cheia de mito do que planos de compensação. Olha só que interessante, né? Ele fala aqui que existem toneladas de maneiras de você fazer com que um plano pareça mais lucrativo no papel, quando na realidade ele não é mais vantajoso do que qualquer outro. Olha só que coisa, né? Ele fala isso aqui, isso já me chamou a atenção, né? Que já para preparar você para possíveis, como é que eu poderia dizer, possíveis cascas de banana, né? Então ele fala aqui uma coisa interessante. Ele fala aqui sobre 7 critérios para se escolher um plano. Vou mostrar para você aqui, olha aqui, ó, 7 critérios para você escolher um plano. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar aqui agora, ele fala sobre simplicidade, né? Eu vou colocar o óculos aqui para eu poder ler melhor. Ele fala sobre simplicidade. Quanto mais fácil for explicar o plano, mais fácil será persuadir novas pessoas. Isso é claro, né? Cuidado com planos que parecem desnecessariamente confusos e complicados. E aí a gente vê, em muitos casos, a dificuldade que algumas empresas, algumas pessoas têm para explicar um plano. Quando você vê que
que tem muita complicação, é porque, na verdade, parece que não paga nada, tá? Então, isso já foi uma coisa importante. Segundo ponto que ele fala, tamanho potencial da organização, que são dois fatores que afetam o tamanho da equipe que você pode formar. Então, que é a largura, ou seja, quantas equipes você pode montar, e a profundidade, o tamanho que cada equipe dessa pode ter. Então, largura, a gente chama também de laterais, são quantas equipes eu, pessoalmente, posso iniciar. É como se fossem filiais que eu estou abrindo, tá? Profundidade seria quantas pessoas, quantas novas filiais, quantos novos associados podem ter cada organização minha. Então, isso são os dois fatores que diretamente afetam o tamanho da sua organização. E ele fala aqui que todos os planos de compensação limitam a profundidade a um certo número de níveis. Isso é uma coisa interessante que ele fala, que me chamou a atenção quando conheci a Forever Living, mas a gente não vai falar de Forever agora, vamos falar de planos de compensação, ok? Princípio de fim ou linha, que ele fala também tem a ver com o tamanho da organização, né? Quarto ponto, potencial de lucro, né? Um distribuidor inicial poderá ter um desconto em torno de 25%, enquanto o executivo mais qualificado poderão ter um desconto de 45% ou mais. Ou seja, analise isso também. Esse é o primeiro critério para se calcular o potencial lucro que você tem. Em seguida, calcula o lucro de atacado. Ele chama de lucro de atacado, é o spread. Spread é uma palavra, né, inglesa que significa, no banco, significa a diferença entre o que o banco paga para você de juros e a diferença do que ele recebe quando ele empresta. Então, essa diferença é o spread. É a mesma coisa de lucro, né? Então, ele fala aqui, você pode dizer que sua margem varia de 10 a 35, esse é o segundo critério para calcular um lucro potencial. Ou seja, se você tem um direito de 45% de desconto e a pessoa que você, seu direto, tem direito a 35%, então a diferença de você para ele é de 10. E esses 10 incidem sobre todo o volume da organização. Então, ele chama isso, é a segunda forma de você observar. Primeiro, quanto eu ganho do que eu faço e quanto eu ganho do que minha equipe faz. Traduzindo, seria isso, tá? Muito bem. Quinto ponto que ele fala das qualificações. E aqui é onde ele fala sobre você verificar a quantidade de volume que você tem que ter para ser um empreendedor ativo, um distribuidor ativo. É muito interessante isso aqui também, tá? Então ele fala assim, se o volume exigido, preste atenção nisso aqui agora, se o volume exigido for muito alto, você poderá acabar estocando mais mercadoria do que a sua capacidade de vender. Muito bem. Se, por o contrário, for muito baixo, a sua downline pode se sentir desmotivada para vender ou movimentar o que quer que seja, uma vez que tem que comprar mensalmente apenas o suficiente para o seu consumo. Tá bom? Cabe você decidir qual a exigência de volume são mais realistas e adequadas às suas necessidades. Isso eu achei muito interessante, porque na época eu conheci os dois extremos, né? Eu conheci uma empresa, eu não vou citar o nome de nenhuma empresa, a não ser a minha, claro, né? Mas, né, depois você pode deduzir quem seja. Então, eu conheci uma empresa que trabalha é uma americana também, que está aqui no Brasil já há algum tempo, e eu fui a um evento dessa empresa, e lá o volume era muito, mas muito alto. Você, para começar o negócio, na época, em 2005, era cerca de 10 mil reais, 10, 12 mil reais, né? E ainda tinha que movimentar no seu nome, comprando no seu nome, 5 mil reais todo mês, né? Então, eu vi esse extremo. E também conheci empresas que você, para ser ativo, bastava movimentar 100 reais, né? Até existe algumas aí no mercado que fazem isso. E aí ele fala isso, que os opostos são muito perigosos. Ele fala que quando você tem um volume muito alto, é complicado, não é uma coisa que se duplica fácil. Você não vai ter muita gente que vai ter condições de movimentar muita coisa, né? Ao contrário, se você tem um volume muito baixo, talvez as pessoas não se sintam nem motivadas a movimentar produto, porque basta comprar aquilo ali e pronto. Você imagina uma organização imensa movimentando bem pouquinho. Também não é bom. Então é muito interessante que tenha um equilíbrio, que você tenha um volume que tenha que ser feito, né, um volume, mas um volume que seja desafiador, mas que as pessoas possam fazer e ganhar dinheiro com isso. Então, eu também estava baseado nisso aí, quando conheci. Agora vem um ponto muito importante que ele fala no sexto item, que são as letras miúdas, né? Letras miúdas, aquelas coisas que ninguém conta. Ele fala aqui, ó. Muitos planos de compensação contêm exigências descabidas, que raramente são mencionadas. Olha só.
Procure sempre saber quais são as penalidades caso não cumpra suas cotas mensais. Tá certo? Alguns planos concedem uma certa anistia, ou seja, você pode ficar um certo tempo sem ser ativo, enquanto outros planos o rebaixam no primeiro mês em que você não cumpre sua cota. Sabia que existe isso? Então existem empresas que se você não for ativo num determinado mês, você perde tudo que você já fez. Existem empresas assim, tá certo? Não é o caso da que eu trabalho. Muitos planos não só rebaixam imediatamente, como relega ao nível inicial, por mais alto que seja o nível de desempenho no momento. Olha só que coisa impressionante. Está escrito aqui, ó. Olha você ver como eu rabisco mesmo. Né? Eu estou lendo só essas partes aqui que estão grifadas para você, tá bom? Então tem empresa que faz isso. Ela, mais alto que você esteja, não interessa. Ela vai e coloca você, perde tudo que você estava fazendo. Outra pergunta importante que deve ser feita é saber como o plano calcula as cotas mensais. Todo o volume de venda de sua organização é levado em conta para efeito do cálculo? Ou apenas uma parte dele? Olha só que legal. Muitas empresas só consideram o volume desimpedido. Ou seja, muitas empresas só pagam por uma parte do volume que é movimentado. Isso acontece muito em empresas que têm o sistema binário. A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Um sistema binário, a empresa só paga sobre uma das equipes suas. Né? Você tem duas equipes, mas ela só paga sobre uma. E só paga sobre a menor. Tá certo? Isso tem um motivo, tá bom? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Ele fala também aqui que outras empresas calculam as cotas em termos de volume de bonificação. Você pode, por exemplo, ter vendido $1.000 e a empresa pagar sobre 700. Né? Isso aí são algumas empresas que também trabalham dessa forma. Tem uma empresa de marketing de rede, que é uma das mais antigas do mundo, né? Que ela trabalha assim, você movimenta cerca de R$1.000, ela vai retirar os impostos que estão dentro desses volumes. Então, quando você tira os impostos da base de cálculo, a base de cálculo vai baixar, por exemplo, a 700. E ela paga o bônus sobre esse valor. Né? No caso específico da empresa que eu trabalho, a Forever Living, você compra R$1.000, ela retira os impostos, né? E aí a base de cálculo cai. Só que aí ela vai incide o lucro, a margem de lucro dela, que é de 43%, ela incide sobre essa base para recompor o que foi perdido com os impostos. E em quase 100% dos casos, esse valor até ultrapassa o valor que você pagou. Em alguns casos bate, igual para igual, enfim. Então, para efeito de cálculo, a gente calcula basicamente o valor que a gente compra. Então, no caso da Forever Living, ela paga exatamente sobre o valor que você está comprando, tá bom? Por causa disso aí. Então, é muito importante verificar isso. Ele fala assim também o seguinte, sobre roll-up. Roll-up é R-O-L-L-U-P. Roll-up. Rolar para cima. Rolar para cima. O que seria isso? Significa que quando você recruta um peixe gaúdo, uma pessoa que trabalha muito, esse elemento fora de série, ele pode ultrapassar o seu desempenho em determinado mês e o seu troféu poderá passá-lo para trás na hierarquia da empresa. Isso não acontece na empresa que eu trabalho, mas existe isso também, né, em alguns planos de compensação. Tem isso. Quando você patrocina um cara que é muito bom, esse cara gera um volume maior do que você, ele ultrapassa você, vai para cima e você fica abaixo do cara. Olha só que loucura, isso existe também. Não é o caso da nossa empresa. Aqui em Forever, quando você patrocina uma pessoa e essa pessoa é muito forte, ela acaba ali promovendo junto. É muito legal. Tá? Se você for muito bem, aqui ele passar. E agora vamos entrar no cerne muito importante da nossa conversa agora, que é os tipos de plano de compensação. Tá? Eu quero dizer para vocês que nós já dobramos a quantidade de pessoas, né, em relação, olha só que legal. Eu não consigo ver aqui, ó, eu vou ter que olhar ainda, mas eu não consigo ver aqui as pessoas que estão entrando. Ele só me mostra a quantidade. Nós conversamos com 20 e poucas pessoas, já está com quase 70. Tá? Então divulgue aí, divulga para o seu grupo, para a gente poder, né, tá passando essa informação para o máximo de gente. Tá? Então aqui, ó, eu vejo quem está compartilhando. Andréa Damasceno, Sandra Regina Mesquita, o Carlúcio Monteiro, olha só que legal. Antônio Pinheiro, Maria Advente, Walter Mative, Antônio Pinheiro, Jauri Nascimento, olha que legal, Letícia Andrade, um grande abraço para todos vocês aí, o pessoal de todo o Brasil. É um prazer tê-los aqui conosco, né? Vamos lá, continuando. Então vamos entrar agora na parte mais legal. Essa parte que eu acho fenomenal. Então falamos aqui de alguns requisitos, regra geral para você analisar numa empresa de marketing de rede. Gente, você já imaginou o quão importante foi para mim ter noção desses requisitos para poder escolher uma boa empresa?
Para pensar. Nós vamos entrar agora nos assuntos aqui interessantes. Vamos lá. Você deve compreender prós e contras de cada tipo de plano e escolher o que atende suas necessidades, né? Então ele fala aqui sobre 3 tipos principais de plano, que é o uninível, tá ok? Depois ele fala do plano matriz e depois ele fala do plano de emancipação gradativa. Nós vamos falar deles exatamente nessa ordem: uninível, matriz e emancipação gradativa. E ele já cita aqui no livro dele, embora você possa ouvir muitos outros nomes de plano de compensação, todos eles se encaixam numa dessas 3 categorias. Aí ele vai mais além. Por exemplo, o plano binário, está escrito aqui, ó, bem aqui, ó. O plano binário, por exemplo, é uma modalidade do plano matriz. Olha só que legal. E o plano australiano é uma variedade do uninível. Então, gente, lá em 95, há 12 anos atrás, eu já sabia o que era um plano binário, né? Porque às vezes as pessoas veem, novidade, isso aqui, que é plano binário, que é plano binário. Chega para as pessoas falando como se isso fosse uma grande novidade. Só que isso aí gente, isso é mais antigo do que andar para frente. Nas empresas lá fora, inclusive, eu vou falar algumas coisas que estão no livro aqui. Tá? Estou lembrando que eu li esse livro 12 anos atrás. Então, vamos conversar falando sobre os planos de uninível, né? Então ele fala aqui, lembrando aí, quem não está com papel e caneta, chegou a hora de pegar papel e caneta. Hein? Pegue papel e caneta para você anotar os detalhes, senão vamos falar baseado no que está aqui no livro. Tá? Então ele fala do plano uninível. O plano uninível, a própria palavra fala único. Nível, então você ganha sobre um único nível. Ou seja, você movimenta seus produtos, normal, e todas as equipes, todas as pessoas, todas aquelas linhas de frente que você colocou na companhia, você ganha um percentual sobre o volume que elas gerarem. Então você vai treinar, vai motivar, vai ensinar, e você ganha do volume que for gerado. Você patrocinou, por exemplo, 80 pessoas. Você direto patrocinou. Você ganha um pouco do que as 80 estiver fazendo. Se essas 80 patrocinarem outras, você não ganha da segunda geração. Por quê? Porque é uninível. Você só ganha de um nível. Ok? Então, simples assim. Qual é a vantagem? Eu posso abrir quantas equipes eu quiser. Qual é a desvantagem? Limitação de ganho. Eu não ganho em profundidade. Eu só ganho sobre um nível só. Tudo bem? Vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre planos matriz. E aí eu quero botar um ponto muito importante. Ele não escreveu isso aqui no livro, agora é um grifo meu, para que você possa entender. Eu sou contador, como eu falei para vocês, e quando é questão de fazer conta, é comigo mesmo. Né? Então, todo plano de compensação, seja ele qual for, de qualquer empresa que fez, ele tem que ter. É obrigatório ter algum tipo de trava. Porque senão a empresa quebra. Veja bem, uma empresa ela tem que pegar uma parcela do faturamento dela e distribuir em forma de bonificação e ficar com uma parte. Claro, porque ela precisa expandir, lançar novos produtos. A empresa tem que manter a estrutura de estoque, logística. Depois a gente pode fazer uma outra live falando sobre os requisitos de uma empresa, de uma boa empresa para trabalhar em network marketing. Tá ok? Nós estamos falando só de plano de compensação. Então, a empresa tem que pegar uma parte do faturamento, separar para a empresa e a outra parte distribuir em forma de lucro, em forma de bônus. Então esta parte que ela distribui tem que ter uma trava, senão a empresa quebra, isso é normal. Os planos matriciais, o que é que eles fazem? Eles limitam o tamanho da sua organização para que tenha essa trava, tá bom? Muito bem, então ele fala aqui o seguinte, que planos matriz, tá aqui, ó. Vamos falar um pouquinho agora sobre os planos matriz, tá ok? Tá aqui em cima. O plano matriz, ele fala que é um plano que limita a profundidade. E ao contrário de outros planos, ele também põe limites à largura. Então ele limita a largura e limita a profundidade. Por exemplo, um plano matriz, se o cara disser que não, é um plano matriz de 3x5, significa que você pode ter 3 organizações e pode ganhar até 5 níveis de profundidade dessas 3 organizações. Se o plano matriz for 4x6, então você vai poder ter 4 linhas e vai poder ter até 6 profundidades. Tudo bem? Se o plano for, 5x5, então você pode ter até 5 linhas e pode ter até 5 profundidades dessas 5 linhas. Eu acho que fica claro para você que isso limita o tamanho da sua equipe. Bom, exemplo, se eu tenho uma matriz de 3x3, por exemplo, então eu posso ter 3 na primeira linha, 9 na segunda, 27 na terceira. Então esse é o tamanho da minha organização.
Se eu tiver 5 por 5, então vai ser 5, 25, 125 e por aí vai. Então esse é o tamanho da organização. Então o plano matriz limita o tamanho de acordo com profundidade e lateralidade, ok? Vantagem, né, que ele fala do plano matriz. Teoricamente, é uma coisa interessante que ele fala, teoricamente, isso quer dizer que uma pessoa, ele fala do derramamento. Ele explica, Kleberley, por exemplo, tá, eu tenho um plano matriz que é de 3. Aí eu patrocino o primeiro, patrocino o segundo, patrocino o terceiro. E quando eu patrocinar o quarto, não vai ser meio essa linha, não? Aí acontece um fenômeno chamado derramamento, tá ok? Existe em todo o plano matriz. Se eu limito a lateralidade, então o que passa dessa lateralidade, ele vai derramar, ele vai para baixo. Vai entrar no grupo de alguém que não tem ainda as suas 3 linhas, entende? Então, por exemplo, eu tenho 3 linhas. E essa pessoa aqui, ó, essa aqui, ela só tem 2. Então, quando eu patrocinar a 4ª pessoa, ela vai completar a 3ª linha dela. Isso é o que chama-se de derramamento, tá? Teoricamente, isso quer dizer que uma pessoa pode apenas sentar-se numa organização e não fazer nada, esperando que um realizador do primeiro time da linha acima construa a sua downline para ele, via derramamento. Então ele fala que teoricamente seria uma grande vantagem, porque eu posso de repente não ser uma pessoa que trabalha muito, que trabalhe bem, e de repente vai cair alguém de cima vai patrocinar mais do que a quantidade de linhas, e alguém vai cair na minha organização. Isso acontece, o derramamento. Então teoricamente isso seria uma vantagem, mas daqui a pouco ele fala sobre desvantagem, tá? Ele fala que é um plano que é fácil de administrar, porque você sabe o tamanho, ok? E, teoricamente, parece que é um plano mais simples de mostrar. Aí, o que eu acho interessante é que ele mostra 4 desvantagens do plano matriz. 4, né? Então, vamos lá. Primeira, aqui, ó, desvantagens. Ó. Ele fala de 4 desvantagens do plano matriz. Primeira, downline preguiçosa. É o livro que está falando. Richard Poy, tá? Que está falando. Downline preguiçosa. Os planos matriz tendem a atrair pessoas que não querem trabalhar. Elas querem que seu upline construa uma organização para elas pela força do derramamento. Então, os planos matriz têm a tendência, né, de trazer mais para esse tipo de plano pessoas que vão estar ali, né, dependendo da sorte. Beleza? Daqui a pouco vai cair outro e não tem muito a trabalhar. Imagine quando você junta um plano matriz que exige uma produção baixa. Então, você, além de ter pessoas preguiçosas, né, ainda não vão gerar muito volume, porque o plano exige um volume baixo. Lembra do que a gente falou mais antes, né? Segunda desvantagem, efeito sanguessuga. Os planos matriz tendem a ser socialistas na sua distribuição de comissões, recompensando menos os realizadores mais produtivos e recompensando mais os menos produtivos. Os realizadores mais produtivos têm um retorno menor pelo tempo e energia que investiram, porque uma grande parte das comissões é sugada, como fazem os sanguessugas, pelas downlines infestadas de malandros e parasitas do efeito derramamento. Gente, isso está escrito aqui, acredite se você quiser. Então ele fala isso, do efeito sanguessuga. Muitas pessoas dentro de um plano matriz, às vezes não estão dando sangue, mas estão ganhando porque alguém acima está construindo e ele está recebendo organizações em derramamento. Tá certo? Limites ao crescimento. Terceira desvantagem. Nos planos matriz, limita o tamanho de sua organização. Por exemplo, num plano 2x4, você nunca vai ter mais do que 120 pessoas na organização. A gente já explicou isso para você, tá? E agora vem o 4º item que eu quero mostrar, quero que você veja aqui, ó. Fiscalização do governo, tá certo? Vou ler isso aqui para vocês. Devido ao efeito derramamento, os planos matrizes podem ser jogados, quase como uma loteria. A sua excessiva dependência do fator sorte tem provocado a ira de fiscais do governo, que tendem a examinar esses planos com muito mais rigor do que outros. Lá nos Estados Unidos, a fiscalização em cima de planos matriciais é enorme. Gente, isso aqui foi divulgado em 95. Para pensar. Já fazem o quê? 22 anos, né? Que existe isso aqui. E quando ele relata isso é porque isso já existia antes, né? Muito bem. Então a gente entendeu como é que funciona o plano matriz. E aí vamos entender agora sobre plano binário. Ele fala aqui que o plano binário ele é um tipo de plano matriz, né?
Nós estamos chegando aí a 39 minutos. Mais uns 10, 15 minutos a gente termina. Eu quero que você dê o seu like aí. Compartilhe com mais gente. Avisa o pessoal para vir para o vídeo aqui. Daqui a pouco nós vamos falar do plano de emancipação gradativa, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o plano binário, tá? É um tema polêmico, eu sei. E sei que não vou agradar muita gente. Então pode ser que alguém não goste disso aqui. Já sei que pode ter comentários. Tá, não estou nem aí. Eu estou falando o que o livro fala. E estou falando também o que eu penso, tá certo? E eu posso falar, acredito, porque não são, como eu falei, não é um ano nem dois, são 12 anos, né? E com a mesma empresa, e 12 anos com a mesma empresa e com resultados, tá certo? Muito bem, então, plano binário nada mais é do que um plano matriz, onde você tem duas laterais, eu posso abrir duas equipes, e profundidade infinita. O que diferencia apenas o binário do matriz é que você pode ter uma profundidade infinita. O resto é tudo igual. Então a matriz, o binário, ele é uma matriz de 2 por infinito. Tudo bem? Muito bem. No plano matriz, como é que a empresa limita? Qual é a trava de segurança? A trava é o tamanho da organização. No plano binário, a trava é... Existem duas travas básicas no plano binário. Existem várias, mas eu vou falar de duas apenas, que é o que o Richard Poy fala aqui nas letras miúdas, né? Ele fala aqui, procure sempre saber quais são as penalidades e tal. Ele fala que existem exigências descabidas, raramente mencionadas, né? Então pronto, vamos falar um pouquinho sobre o plano binário. Então, as duas travas principais que existem no plano binário, a primeira é pagar sobre uma das organizações. Então a empresa dentro de um plano binário, ela não paga sobre toda a sua organização, ela só paga sobre uma. E ela paga sempre sobre a menor. Então, por exemplo, você tem uma equipe aqui de 1000 pessoas. Seja pessoas que você colocou ou pessoas que vierem em derramamento, não interessa. Ah, veio lá de cima, da décima, não interessa. Tá uma organização de 1000 pessoas. Ali tem algumas que você mesmo construiu, tem outras que veio via derramamento, mas isso é uma regra geral para todo mundo. Perfeito? E aqui você tem outra equipe que só tem 10 pessoas. Você tem uma com 1000 e tem outra com 10. Você vai receber bônus sobre as 10. Então essa é a primeira trava de um plano binário. Ela paga sobre a perna menor. Ah, mas tem binário híbrido, binário não sei o quê. Tudo balela, tudo apenas nomes novos, mas é tudo a mesma coisa. Ah, mas tem plano que paga, eu pago também, eu ganho no uninível, que ele chama, que é quando eu cadastro uma pessoa, mas eu ganho do que ela compra. Sim, mas você parece só ganha uma vez, às vezes só ganha sobre até um determinado valor, existe uma trava, né? E sobre organização, que é o que gera os maiores bônus que fazem, que é o que a gente chama o efeito de renda passiva, o efeito da renda, como é o nome que o pessoal chama? Esqueci agora a palavra. Bom, mas o que gera renda passiva, né? Aquela renda que é construída por um trabalho que você não está diretamente fazendo, é o que você ganha da rede. Ponto. Então, se eu ganho de uma perna menor, eu estou ganhando uma equipe menor minha. Por que a empresa faz isso? Para a maior parte ficar para a empresa. Tudo bem? E ela distribuir com outras coisas. Às vezes distribuir alguma coisa só para os maiores líderes. Né? Ah, os maiores líderes ganham carro, ganham aquilo, ponto. Então ela está pegando parte dessa maior parte e está dando prêmio só para os cabeças. Então é assim que funciona num plano binário. Essa é a primeira trava, pagar sobre a menor perna. Agora, a segunda trava é que eles limitam o pagamento diário. Por exemplo, cada nível de organização, cada nível de crescimento que a pessoa está dentro do plano binário, dá direito a ela receber desse binário um limite diário. Por exemplo, vamos imaginar que José está no nível que dá direito a ele ganhar até R$400 de plano binário por dia. Significa que na opção binária ele pode ganhar no mês quanto? 400 vezes 30, R$12.000. Ele nunca vai ganhar mais do que 12 mil. Ok? A não ser que ele mude para um nível mais alto. Aí vamos dizer que esse nível mais alto dê direito de ele ganhar R$500 por dia. Ah, mas R$500 por dia dá 15 mil no mês. Tudo bem. Só que você só vai ganhar isso se todos os dias for movimentado volume que gere esses 500 para você. Significa também dizer que se num determinado dia a sua equipe movimentar, sei lá, R$1 milhão, essa sua equipe menor movimentou 1 milhão, você só vai ganhar os 500. Tá certo? Você não vai ganhar sobre os 1 milhão. Então existe um limite de ganho no binário diário. E eles não falam isso. É importante você saber que existe um limite de pagamento diário. Então, se existe um limite de pagamento diário, está limitando o crescimento, está limitando quanto você pode ganhar. Tá certo? Então, duas travas principais no plano binário. Pagar sobre a menor equipe e, segundo, pagar um valor máximo por dia.
Você já pensou? Acontece muito isso, a gente vê muito aqui na empresa. Chega na última semana do mês, o pessoal sempre movimenta mais produtos, né? Tem gente que está fechando meta, tem gente que está patrocinando gente nova. Às vezes no começo do mês, pessoas recebem seu salário e compram mais. Então não existe um volume fixo diário. Tem dias que movimentam mais produto do que outros. Você já imaginou se você tivesse um limite diário de pagamento? Na empresa que eu trabalho isso não existe. Não interessa se comprou 100, se comprou 1000, se comprou 1 milhão. Eu ganho sobre os 100, sobre os 1000, sobre os 1 milhão. Eu ganho sobre tudo que for movimentado, tá? Então, saímos agora do plano binário. Vamos falar um pouco agora do plano de emancipação gradativa. Encerramos aqui o plano matricial, né? Já falamos do uninível, já falamos do matricial, já falamos do binário, que é um tipo matricial. Então vamos falar agora do plano de emancipação gradativa, tá? Nos planos de emancipação gradativa, acho muito interessante, né? Ele fala aqui, ó, planos de emancipação gradativa. Só alguns pontos aqui para a gente começar também. Num plano de emancipação gradativa, você se torna bem-sucedido galgando degraus de uma escada de realizações. A cada degrau que você galga é agraciado com um título e lhe é facultado adquirir produtos da empresa com o desconto correspondente à importância do seu título. Parece com alguma coisa que você conhece? Quem está aqui que é da Forever, parece com alguma coisa que você já conhece isso aqui? Assim que os distribuidores de sua downline atingem um ponto, eles passam a movimentar um certo volume e se emancipam do seu grupo pessoal. A palavra emancipação tem a ver com maioridade, quando a pessoa se torna maioridade, quando a pessoa é dona de si, ela decide por si só, ela é uma pessoa emancipada, né? Então, você deixa, quando essa emancipação acontece, nos planos de emancipação gradativa, você deixa de receber comissão sobre o que é vendido para ela, especificamente, contudo, você continua a receber royalties sobre o volume total do grupo dos seus emancipados e suas downlines. Parece com alguma coisa que você conhece? Eu vou ler de novo. Quando essa pessoa se emancipa, você deixa de ganhar bônus pessoal e passa a ganhar royalties sobre o volume total do grupo desse seu emancipado e da equipe dele. Tá certo? Muito bem. Então, num plano de emancipação gradativa, onde é que existe a trava? Tá certo? A trava existe na diferença do percentual. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho direito a ganhar 20% quando eu patrocino uma pessoa. Patrocinei José, ele comprou R$1.000, eu ganho 200. Ou seja, eu ganhei 20% da compra dele. Tudo bem? Aí eu tenho uma pessoa na minha equipe que tem direito a ganhar 10. Ela está em um nível que dá direito a ela ganhar 10%. Então, quando ela patrocina uma pessoa, ela ganha 10%. Como eu tenho direito a 20 do que eu faço, então a diferença dos meus 20 para os 10 dela dá 10%. Então eu ganho 10% do que ela e toda a equipe dela estiver fazendo. É o que ele explica aqui no livro. Então é a diferença entre os percentuais. Só que essa diferença, esse royalty, é pago sobre toda a organização. É pago sobre toda a organização, até o infinito. Tá certo? Muito bem. Então ele vai falar agora aqui das vantagens do plano de emancipação. Tá, essa diferença que eu falei, esses royalties, no nosso plano de negócio se chama bônus de rede, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Vantagem do plano de emancipação gradativa. Aqui é interessante que ele cita 4 vantagens e 4 desvantagens. Só que na desvantagem tem uma que ele questiona se não seria, na verdade, uma grande vantagem, né? É muito interessante. Então eu vou começar falando sobre as vantagens, tá? Então ele fala aqui: potencial de ganho ilimitado. De todos os planos de compensação, o gradativo propiciona a melhor oportunidade para as pessoas crescerem de fato. Olha só o que eles falam aqui. De todos os planos de compensação, o gradativo proporciona a melhor oportunidade para as pessoas crescerem de fato. Isso se deve às circunstâncias de esse plano lhe permitir construir uma organização maior e receber comissões de um número maior de níveis do que é possível em outro tipo de plano. Olha só que interessante o Richard Puey fala. Segundo, alcance do pagamento mais profundo, né? Ele fala aqui do quanto você pode ganhar na profundidade. E aí ele fala de um termo muito interessante também aqui, que é
da largura ilimitada, ou seja, num plano de emancipação gradativa, você pode ter quantas equipes você quiser. Você pode patrocinar 20, 30, 40, não existe em planos de emancipação gradativa o fenômeno derramamento. Então, no plano de emancipação gradativa, ele é um plano que paga mais para quem faz mais. Não existe distribuição de bônus. Então, quem faz mais vai ganhar mais, né? Daqui a pouco ele fala um pouco sobre isso aqui. Outra coisa muito interessante que existe nos planos de emancipação gradativa, a gente chama de compressão dinâmica. O que é a compressão dinâmica? Por exemplo, eu tenho uma organização que tem 10 níveis de profundidade, tá certo? Só que nesses 10 níveis de profundidade, tem 4 pessoas que não são ativas, que não fazem movimento, que não trabalham, não faz nada. Está lá cadastrado, montou uma equipe, mas não está fazendo mais nada. O que é que a compressão dinâmica faz? Ela pega essa pessoa que não está ativa e é como se tirasse da organização, só que sem tirar. Ela mantém essa pessoa na organização, mas na hora de pagar o bônus, ele calcula como se aquela pessoa não existisse. A gente chama, é uma compressão. Então é como se ele pegasse 10 níveis e transformasse em 6. Ou então ele pega 10 níveis, mas ele vai pulando as pessoas que não estão ativas. Só que elas não perdem suas equipes, elas não saem do negócio, como acontece. Não existe penalidade. A penalidade que tem é aquela que não está ativa não ganhar dinheiro. Assim como a pessoa não vai para o trabalho, é descontado o salário. Nem assim funciona. Então, naquele mês que a pessoa não é ativa, não ganha naquele mês. Nada mais justo, né? Ninguém pode ganhar dinheiro sem fazer nada. Não existe. Muito bem. Então ele fala que você tem um alcance de pagamento mais profundo. Terceira grande vantagem do plano de emancipação gradativa. Ele fala que a estabilidade da empresa. E eu queria ler isso aqui para você. Ele fala assim: empresas que adotam plano... Vou mostrar aqui, ó. Estabilidade da empresa. Tá certo? Ele fala aqui, ó. Empresas que adotam planos de compensação gradativo tendem a ter uma média de sobrevivência mais elevada do que as outras. Talvez devido aos lucros corporativos. A maioria das empresas mais conceituadas e consolidadas, ele cita aqui algumas, listadas por Leonard Clements no livro Market Wave, Leonard Clements afirma que 86% de todas as empresas de marketing de rede com 7 anos ou mais adotam planos de emancipação gradativa. Gente, olha que isso é estatística. Lá em 95, as empresas que trabalham no ramo de marketing de rede, que tem mais de 7 anos de existência, 86% utilizam um plano de emancipação gradativa. Eu acredito que funciona, né? Presta bem. Então vamos lá. Desvantagem. Vamos tratar um pouquinho das desvantagens do plano de emancipação gradativa. Primeira desvantagem, gratificação adiada. Ele fala que a gratificação adiada é o lema do plano de emancipação gradativa. O que significa isso? Que eu não vou ganhar muito dinheiro no começo. Mas, na minha concepção, isso é uma coisa mais que normal. Qualquer negócio que você abre, você não vai ganhar milhões no começo. Você não vai iniciar um negócio hoje de marketing de rede e ganhar 5 mil mês que vem. Isso não existe. Eu não vou começar um negócio... Como também eu não consigo abrir um carrinho de cachorro-quente, abrir uma loja de roupa, abrir sei lá, um salão de beleza, um restaurante e ficar rico no outro mês. No mercado tradicional, por exemplo, você abre um negócio, é 2, 3, 4 anos para ficar no 0 a 0. Em marketing de rede, o normal é, eu invisto pouco, todo investimento que eu faço é comprando produtos. Se não for comprando produtos, não é marketing de rede. Ah, mas eu tenho a empresa X, é marketing de rede, ela tem produto e vende, mas eu inicio com um kitzinho, eu inicio com ingresso. Não, marketing de rede, você tem que... Isso está no livro do Will Marks, aquele outro livro que eu falei para vocês no começo, né? Ele cita aqui, no outro livro, que o negócio de marketing de rede, o investimento tem que ser em produtos. Então você inicia o negócio, você movimenta o produto dele e já volta. Então o 0 a 0, que no mercado tradicional demora 2, 3 anos, em marketing de rede é no primeiro mês. Agora, a multiplicação do dinheiro que você vai ganhar é com o passar do tempo, tá? Então, não vejo isso como uma grande desvantagem. Segunda, cotas mensais elevadas, né? A maioria dos planos gradativos exige que você atinja um volume mensal de cotas elevado, a fim de se qualificar as melhores posições ou nível de desempenho. E aí ele vai traçando um pouco mais. Isso aqui eu achei interessante também, porque aí eu fui avaliar as 7 empresas que eu conheci baseado nesse requisito aqui. E como eu falei para vocês, eu conheci uma empresa que tinha que comprar 5 mil reais no seu nome, e conheci empresa que era só 100 reais. Né? Em Forever Living eu achei interessante esse aspecto, porque o volume que você movimenta aqui,
é um volume de R$ 2.000 e poucos, e você pode fazer isso. Olha só que legal, na Forever ela permite que isso aí seja feito somando as compras que você faz e as pessoas que você traz. Né? Pode ser um amigo seu que você cadastrou só para consumir na empresa. Esse dia eu recebi uma ligação da pessoa e ela queria saber só se ela podia se cadastrar. A palavra dela: eu posso me cadastrar só para consumir sem ter obrigação nenhuma de comprar? Aí eu falei: pode. Você pode se cadastrar, vai comprar com desconto direto da companhia, compra quando você quiser. Rapaz, essa pessoa ficou tão feliz no mundo, ela não queria fazer negócio, ela queria comprar. Perfeito. Todas as vezes que ela comprar lá na empresa, vai contar como meu volume pessoal. Olha só que legal. Então, na Forever Living, você pode, na empresa que eu trabalho, o seu volume mensal é somado, o que você compra, mais o volume das pessoas que você cadastra. Eu mesmo tenho cerca de 10 pessoas que só vão comprar na empresa. Aí eu entro na minha página, tá lá uma compra de fulano, tá lá uma compra de ciclano, e tá aquela pontuação tá contando para mim. Legal. Já teve mês de eu não ter que comprar nada, porque esse pessoal já movimentou tudo. Eu só comprei o que eu ia usar em casa. Tá? Então, achei muito interessante. E ele fala sobre complexidade, que os planos de emancipação gradativa tendem a ser mais complexos. E aí, interessante, porque eu também fiquei nesse aspecto antenado, e quando eu fui ver a Forever Living, o plano é muito simples, mas é muito fácil de explicar o plano. Então, o plano de emancipação gradativa é fácil de explicar. Muito bem, vamos lá. Agora, vou falar do quarto item, que ele fala, na verdade, de ser uma vantagem. Ele fala assim: distribuição de comissões para os níveis mais empenhados. Olha só que legal isso aqui. Alguns profissionais de marketing multinível chamam o plano de emancipação gradativa de plano republicano. Tá certo? Já estamos acabando. Plano republicano. Por quê? Porque ele tende a canalizar mais dinheiro para os realizadores que mais se destacam para a empresa. Isso é desvantagem ou isso é justo? Né? Frequentemente, isso é visto como uma desvantagem. Aí ele fala: mas será que é realmente? Na verdade, os planos socialistas, como a gente viu mais atrás, distribuem comissões aos efetivos de maneira mais equilibrada. Por outro lado, parecem ter em média estatística de sobrevivência mais baixa. O problema com o socialismo, tanto em network marketing quanto em qualquer lugar do mundo, é que a fatia igual de bolo não vale grande coisa se não houver um bolo mais para cortar. E aí ele finaliza. E eu quero mostrar para vocês aqui, essa parte aqui que está aqui. Ó. Vou ler isso aqui para vocês agora, tá certo? Vamos ler aqui. Ele fala assim: por todas as razões acima, os planos de emancipação gradativa funcionam melhor para os profissionais de marketing multinível sérios, dedicados, dispostos a se sacrificar, dar duro e adiar sua gratificação. Mas para os que seguram a barra, eles oferecem a melhor chance de construir uma renda residual e considerável. Palavras de Richard Poi. Tá certo? E aí, eu quero agora falar com vocês, né, sobre uma coisa muito interessante. Agora, falando rapidamente sobre a Forever Living, já deu para entender que o plano da Forever Living é um plano de emancipação gradativa, né? Então a gente deu uma dessecada nisso. Acho que você agora está muito mais qualificado. Eu acho que essa live vai ficar ao vivo, vai ficar gravada, né, no Face para você poder ver depois, né? Então a empresa falou de simplicidade. Vamos fazer um resumo, né, uma revisão. Simplicidade. Então um plano tem que ser fácil de explicar. Tamanho da organização, né? Aqui é ilimitado. Potencial de lucro, então são os descontos progressivos. A gente também temos isso aqui. Qualificação. Volume equilibrado, que permite você juntar compras e patrocínios, ao nosso caso. As letras miúdas, que isso aí foi interessante. Penalidades para quem é inativo. No caso da Forever não existe. Você nunca perderá a sua rede, em hipótese alguma, e nunca perderá o nível que você atingiu. Qualquer nível que atingiu é direito adquirido. Eu recebi uma ligação também há um mês passado de um direto meu, uma pessoa que eu cadastrei, que é supervisor. Ele está 3 anos parado. E me ligou querendo saber se podia voltar. Eu falei, claro que pode. Aí como é que eu faço? Eu começo de novo? Eu fiz, não, amigo, você é supervisor. Você começa de novo como supervisor. Você nunca perde seu nível. E é justo, né? Porque você construiu, como é que você vai perder? Não existe na Forever requalificação anual, coisa que existe em muitas empresas aí fora. Quando vira o ano, você tem que se requalificar no nível que você já estava. Em Forever isso não existe. Nível adquirido, nível atingido é direito adquirido.
As bonificações que a Forever paga é sobre todas as compras da sua equipe, de todas as suas equipes e até o infinito. Você ganha de todas as linhas e até o infinito. Tá? A recomposição da base de cálculo, já falei, né? E não existe roll-up, ou seja, não existe essa de quem está abaixo passar quem está acima. No caso da Forever, até chegar a gerente, você nunca será ultrapassado. Agora, você pode ter pessoas na sua equipe que não passaram você, mas estão ganhando mais do que você. Isso também pode. Você pode ter um assistente gerente que tem um supervisor e o supervisor ganha mais que o assistente gerente. Tudo vai depender do tamanho da organização dele. Mas ele nunca chegará a gerente na frente dele. Agora, quando os dois forem gerentes, o gerente de baixo pode estar ganhando muito mais que o gerente de cima. Tá? Por exemplo, no meu caso, eu até chegar sênior, ganhava próximo do que minha patrocinadora ganhava. Depois que nós chegamos a Soren, a gente passou e até hoje ganhamos mais. Né? Mas aí porque também a gente fez mais, construímos mais organizações, enfim. Isso não quer dizer também que eu vou ficar o resto da vida ganhando mais do que ela. Ela pode também trabalhar e ganhar muito mais que eu. Isso aí não existe. Em marketing de rede, ganho tem a ver com produção, não tem a ver com PIN. Tá certo? Muito bem. Outra coisa interessante. Vamos lá. Vantagem, potencial de ganho limitado, falamos também. Nós temos aqui no plano da Forever, você pode ter lateral infinita e profundidade infinita. Vai ganhar de todas as laterais e até embaixo, até a última pessoa da sua equipe. Falamos da compressão dinâmica, falamos da estabilidade da empresa que utiliza plano de emancipação gradativa. Tá aí a Forever vai fazer 40 anos. Ele fala ali que as empresas que têm mais de 7 anos, 86% utilizam emancipação gradativa. A Forever já tem 40 anos. 39, né? Vai fazer 40 no ano que vem, né? Paga mais para quem faz mais. Beleza. Então, muito bem. Acredito que por hoje é só. Já dessecamos aí as formas de planos de marketing, tá certo? Planos de compensação. Então, foi um prazer estar com vocês aqui. Se você tem alguém que você quer convidar, que você queira que ele tenha um pouquinho, uma aula sobre isso aí, passa esse vídeo para ele, tá certo? E logo, logo, fique atentos que a gente vai marcar uma nova live para falar um pouquinho agora sobre o livro do Will Marks, tá certo? Vamos fazer um resuminho básico aqui. Ele fala muito sobre as empresas, o que você deve analisar e outros aspectos também ligados ao marketing de rede, que não só planos de compensação. O Richard Poy, ele falava muito profundamente, muito detalhado sobre planos de compensação, então eu peguei esse tema hoje para falar aqui com vocês, tá certo? Deus abençoe a todos, um forte abraço, foi um prazer, essa foi a primeira live da minha vida, perdoe qualquer coisa, qualquer problema aí. Primeira vez que a gente está fazendo, mas eu vou pegar um jeito que eu estou gostando disso aqui, tá? Deus abençoe a todos, foi um prazer, forte abraço, divulga para os seus amigos, dá o seu like aí e a gente se encontra na próxima. Deus abençoe, tchau!